França. A França não é apenas um conjunto de paisagens isoladas. Ela se revela por transições. O território muda de forma gradual, quase imperceptível, como se cada paisagem preparasse o caminho para a próxima. Montanhas se afastam lentamente, planícies se abrem, rios organizam cidades e o mar surge como limite e convite. Vilas mantêm proporções humanas. Campos seguem desenhos antigos e cidades cresceram sem romper totalmente com suas camadas anteriores. O passado não foi retirado de cena. Ele continua presente e integrado ao cotidiano. A luz também muda. No norte, ela é difusa e suave. No sul, mais aberta e intensa. Essa diferença influencia a arquitetura, os horários, o ritmo da vida. A França não impõe um único tempo. Ela oferece vários coexistindo. A culinária nasce dessa mesma lógica territorial. Cada região responde ao que a terra oferece, ao clima que impõe limites e às tradições que permanecem. Este documentário percorre a França com atenção a essas continuidades, não como uma coleção de imagens icônicas, mas como uma viagem pelo uso real do espaço, onde paisagem, história e vida cotidiana formam uma única narrativa. Imagine começar o dia sem pressa. O café ainda quente nas mãos, o som suave das xícaras se tocando e diante de você, a Torre Eiffel recortando o céu da manhã. Paris. No coração da França, Paris se constrói por camadas visíveis. A cidade não se impõe pelo tamanho, mas pela continuidade. Ruas seguem alinhamentos antigos. Entre eixos históricos e espaços cotidianos, a Torre Eiffel se destaca como o principal ponto de referência do horizonte. Não apenas pela altura, mas pela forma como dialoga com a cidade ao redor. Ela foi construída em 1889 para a Exposição Universal, um evento criado para mostrar ao mundo o poder da engenharia francesa. Ferro, cálculo e precisão, não beleza. Nada ali foi pensado para ser eterno, mas a função mudou seu destino. Primeiro como plataforma científica, depois como ponto estratégico para transmissões de rádio. A torre se tornou necessária e, por isso, permaneceu. Uma obra criada para o futuro que sobreviveu ao tempo. Ao amanhecer ou sob a luz dourada do entardecer, ela transforma momentos comuns em memória. Jantares, pedidos de casamento, viagens a dois. Tudo ganha outra dimensão quando a silhueta da torre surge ao fundo. A torre se ergue às margens do rio Sena. Suas margens organizam o ritmo urbano, criando eixos visuais diretos para monumentos como o Museu do Louvre.
Antes de ser o museu mais visitado do mundo, o Louvre foi fortaleza medieval, depois Palácio Real. Hoje, a pirâmide de vidro marca essa mudança de função. Transparente e moderna, ela não substitui o antigo, apenas o revela. Sob seus painéis, o museu se abre para o subterrâneo, conectando séculos de história em um único percurso. À medida que o curso do Sena avança, a cidade retorna às suas origens. No centro desse percurso está a Catedral de Notre-Dame, erguida na Île de la Cité, o ponto onde Paris começou a se formar. Mais do que um monumento religioso, Notre-Dame é um marco fundacional, geográfico, histórico e simbólico. Paris não perde pressa. É uma cidade que se revela caminhando. Dica para o viajante: percorrer a margem do Sena ao fim da tarde permite perceber como a cidade se reorganiza com a luz baixa, quando o movimento desacelera e os detalhes ganham protagonismo. Costa Azul. Ao longo do Mediterrâneo, a Costa Azul se organiza como uma faixa contínua entre mar e relevo. Aqui, a terra não se afasta da água, ela a acompanha de perto. Em cidades como Nice, a promenade funciona como eixo urbano, conectando bairros e criando um espaço contínuo de circulação e pausa. Mais adiante, Cannes mantém um centro compacto, onde o mar dita a escala e a direção do crescimento. Em Menton, localizada na divisa entre a França e a Itália, ainda na Costa Azul, surge entre o mar e as colinas como a cidade mais ensolarada da Riviera Francesa. Suas fachadas coloridas, o centro histórico em camadas e a forte influência italiana moldam um cenário singular na Costa Azul. Conhecida como a Cidade dos Limões, seu clima ameno, protegido pelos Alpes, cria condições perfeitas para o cultivo de frutos grandes e aromáticos. E somado ao ritmo tranquilo, confere a Menton uma elegância mediterrânea de charme discreto e autêntico. A Costa Azul alterna sofisticação e simplicidade sem ruptura. Dica para o viajante: percorrer trechos da costa a pé ou de trem revela como pequenas variações de relevo e luz transformam completamente a paisagem em poucos quilômetros. Vale do Loire.
Acompanhando o curso do rio, o Vale do Loire se organiza como um território de transição suave. Aqui, a água não divide, ela estrutura. O rio Loire serpenteia entre planícies férteis, vilas discretas e florestas abertas. O Vale do Loire é famoso por abrigar mais de 300 castelos magníficos, que representam séculos de história e arquitetura renascentista. Construções como o Château de Chambord e Château de Chenonceau dialogam diretamente com rios, jardins e campos ao redor. Vilarejos preservam traçados simples. Casas de pedra clara, telhados baixos e ruas largas indicam uma região moldada mais pela permanência do que pela defesa. Vinhedos acompanham as margens do rio e as encostas suaves, reforçando a ligação direta entre paisagem e produção. Dica para o viajante: seguir o vale de bicicleta ou por estradas secundárias permite perceber a continuidade do território e como o rio conduz naturalmente toda a paisagem. Córcega. Isolada no Mediterrâneo, a Córcega se impõe pela força do relevo. Aqui, a paisagem muda de forma abrupta. Montanhas surgem quase a partir do mar, criando vales profundos, estradas sinuosas e uma sensação constante de território indomado. A escala é maior do que se espera de uma ilha. No litoral, enseadas de água clara se alternam com falésias abruptas. As calanques de Piana revelam formações rochosas esculpidas pelo vento e pelo tempo, onde a pedra avermelhada contrasta com o azul intenso do mar. Já no interior, vilarejos de pedra se mantêm elevados, protegidos pela altitude e pelo isolamento relativo. Caminhos antigos conectam aldeias, muitas vezes evitando a costa. Nada é rápido. O deslocamento exige atenção e paciência, reforçando a sensação de distância do continente. A natureza impõe limites claros, e as construções respeitam esses contornos. É um território que não se oferece facilmente. Ele se revela a quem aceita percorrê-lo com calma, acompanhando curvas, subidas e silêncios. Dica para o viajante: explorar a Córcega de carro, alternando litoral e interior, permite perceber como a ilha muda radicalmente em poucos quilômetros,
revelando paisagens completamente distintas. Mont Saint-Michel. Isolado entre terra e mar, o Mont Saint-Michel se revela por aproximação. À medida que se chega, a escala muda e a paisagem começa a girar em torno de um único ponto elevado. A abadia ocupa o ponto mais alto, dominando visualmente a baía. A vila se organiza abaixo, comprimida entre muralhas e ruas estreitas que sobem em espiral. Cada passo é inclinação, cada curva revela um novo enquadramento do mar aberto. As marés estão entre as mais rápidas da Europa. Em poucas horas, a água cobre quilômetros de areia, isolando novamente o monte. Durante séculos, esse fenômeno natural funcionou como defesa, reforçando a sensação de afastamento e proteção. Quando o silêncio se instala e a maré sobe, o espaço parece retornar à sua forma essencial: pedra cercada por água. E antes de continuarmos seguindo viagem, se inscreve no canal. É isso que faz a gente poder estar aqui viajando com você, mostrando essas maravilhas do nosso planeta. Vamos nessa? Provença. No sul da França, as paisagens mudam de ritmo e de cor. Extensos campos de lavanda desenham o território em faixas contínuas de roxo, acompanhando o relevo suave e a luz intensa do verão. As plantações não são apenas cenário, elas organizam o espaço rural, orientam estradas, vilarejos e o próprio calendário da região. A lavanda floresce por poucas semanas, geralmente entre junho e julho. Nesse período, o aroma se espalha pelo ar e transforma o ambiente em experiência sensorial completa. Mais do que estética, a lavanda sustenta tradições locais. Óleos essenciais, perfumes e sabonetes fazem parte da economia regional há séculos. Em áreas como o Planalto de Valensole, a colheita ainda segue ritmos quase artesanais, conectando trabalho, território e identidade.
Aqui o tempo desacelera. A lavanda não domina o espaço. Ela o harmoniza, transformando simplicidade agrícola em uma das imagens mais reconhecidas e belas da França. Curiosidade: o óleo essencial de lavanda da Provença é considerado um dos mais puros do mundo, graças à combinação de altitude, solo calcário e grande incidência de sol. Ao redor dos campos de lavanda, pequenas cidades mantêm a vida provençal em movimento. Valensole funciona como ponto de apoio agrícola. Mais adiante, Apt e Gordes surgem integradas ao relevo, com casas de pedra, mercados locais e ritmo desacelerado. Bordeaux. Cidade francesa reconhecida mundialmente como a capital do vinho. É lá que acontece o Festival do Vinho, conhecido como Bordeaux Fête le Vin. É um dos maiores festivais de vinho do mundo e celebra justamente o que tornou a cidade famosa. O traçado urbano acompanha a curva do rio, criando uma cidade aberta, organizada e contínua. Aqui, o espaço não se fecha em um centro rígido. Ele se alonga, permitindo circulação, encontros e pausas ao longo das margens. A arquitetura de pedra clara domina a paisagem. Fachadas regulares, proporções equilibradas e praças amplas revelam uma cidade pensada para durar. A Place de la Bourse marca esse equilíbrio com precisão. O espelho d'água reflete o céu, os edifícios e o movimento das pessoas, transformando o espaço urbano em paisagem viva. Ao redor da cidade, os vinhedos se estendem em todas as direções. Durante séculos, o vinho organizou rotas comerciais, riqueza e influência, moldando a forma como Bordeaux se relaciona com o mundo exterior. O rio foi o elo entre terra e oceano, permitindo que a cidade se projetasse além de suas margens. Dica para o viajante: caminhar pela margem do Garonne ao entardecer permite perceber como a cidade se transforma com a luz baixa, quando fachadas douradas e reflexos na água redefinem o espaço. Normandia. No norte da França, a Normandia se define pelo encontro direto entre terra, vento e mar. Aqui a paisagem é aberta e móvel. O céu ocupa grande parte do campo visual e a luz muda rapidamente, redesenhando cores e volumes ao longo do dia. Ao longo da costa, falésias de calcário surgem abruptas, recortadas por arcos naturais e praias estreitas. Em lugares como Etretat, a rocha parece esculpida com intenção, criando formas que se tornaram referência visual da região.
O mar, quase sempre agitado, reforça a sensação de exposição constante. A Normandia não se protege do clima, ela convive com ele. No interior, o ritmo se suaviza. Campos verdes, pomares de maçãs e pequenas vilas se espalham por um relevo gentil, onde cercas, caminhos e casas seguem traçados antigos. A arquitetura é funcional, pensada para resistir à umidade e ao vento, com volumes sólidos e poucos excessos. Portos como Honfleur mantêm escala íntima. Barcos pequenos, fachadas altas e reflexos na água criam um espaço onde trabalho e cotidiano se misturam. A Normandia revela uma França mais contida, moldada pela natureza e pela repetição. Dica para o viajante: observar a costa em diferentes horários do dia permite perceber como a luz transforma completamente a paisagem normanda, tornando cada visita única. Lyon. No ponto onde os rios se encontram, Lyon se organiza como uma cidade de transição e equilíbrio. Os rios Ródano e o Saône delimitam bairros, criam eixos claros e ajudam a entender a forma urbana. A água aqui não é limite, é estrutura. No Vieux-Lyon, ruas estreitas e fachadas altas preservam uma leitura densa do espaço. Passagens internas, conhecidas como traboules, atravessam quarteirões por dentro, encurtando caminhos e revelando uma cidade pensada para o caminhar funcional. Do alto da colina de Fourvière, a cidade se abre em camadas. Construída no final do século XIX, a basílica mistura estilos arquitetônicos, românico e bizantino, e foi erguida como símbolo de proteção, em agradecimento por Lyon ter sido poupada de grandes tragédias ao longo da história. Seu interior é ricamente decorado com mosaicos dourados e vitrais que contrastam com a sobriedade de outras igrejas francesas. Lyon se entende pela relação entre níveis, não por um único ponto central. Se você está gostando deste documentário, clique em curtir e comente qual lugar você gostaria de conhecer na França. Este simples gesto é muito importante para nós e nos ajuda a continuarmos mostrando essas belezas por aqui. Vamos lá? A culinária, profundamente ligada à identidade local, reforça essa relação com o espaço. Cozinhar e compartilhar fazem parte da estrutura social. Lyon não busca espetáculo.
Ela oferece continuidade, uma cidade que funciona, conecta e permanece. Estrasburgo. Na fronteira entre mundos, Estrasburgo se constrói como ponto de encontro. Canais atravessam a cidade antiga, dividindo e conectando bairros com naturalidade. A água organiza o espaço urbano, cria ilhas internas e define percursos onde caminhar é sempre a melhor forma de compreender o lugar. No bairro da Petite France, casas de enxaimel se alinham ao longo dos canais, com fachadas altas refletidas na água. Essas construções não são apenas pitorescas, foram pensadas para atividades artesanais, com aberturas amplas e estruturas adaptadas ao uso cotidiano. Dominando o horizonte, a Catedral de Notre-Dame de Estrasburgo surge como referência constante. Sua torre única concentra o olhar e orienta o deslocamento, funcionando como eixo visual da cidade. Estrasburgo carrega uma identidade híbrida, moldada por influências francesas e germânicas. Essa mistura aparece na arquitetura, na língua e na forma de ocupar o espaço público. Nada é rígido, tudo é transição. Caminhar ao longo dos canais no início da noite permite ver a cidade refletida na água, quando a iluminação revela volumes e reforça a atmosfera intimista do centro histórico. Bretanha. No extremo oeste da França, a Bretanha se define pela exposição. Aqui o território se abre diretamente para o Atlântico, sem transições suaves. O mar é presença constante, moldando falésias, enseadas e vilas que aprenderam a conviver com o vento, a chuva e a mudança rápida do clima. Faróis marcam pontos de orientação e o horizonte raramente permanece calmo. Caminhar por trilhas costeiras revela uma paisagem que nunca se repete. A luz muda, o mar avança, o céu se fecha e se abre em questão de minutos. A Bretanha não oferece estabilidade visual, ela se transforma continuamente. Em lugares como Saint-Malo, muralhas abraçam a cidade antiga, criando um núcleo protegido onde o cotidiano segue apesar da força do mar ao redor. A Bretanha é um território de limites claros, onde natureza e vida humana negociam espaço diariamente.
Marsella. Voltada diretamente para o Mediterrâneo, Marsella é uma cidade de chegada e partida. O Vieux-Port funciona como núcleo original e ainda hoje organiza o espaço urbano. Barcos entram e saem continuamente, enquanto o movimento das margens revela uma cidade que nunca se afastou do mar. Ao redor, colinas de pedra clara delimitam a expansão urbana, criando uma sensação constante de limite físico. Do alto da Notre-Dame de la Garde, a leitura se completa. Cidade densa, porto ativo e o mar se estendendo sem interrupção. Nos bairros próximos ao centro, ruas estreitas e fachadas simples refletem uma vida urbana intensa, marcada por fluxos migratórios e diversidade cultural. Mercados, conversas, pausas e deslocamentos se misturam no mesmo ritmo. Marsella não se organiza pela harmonia clássica. Ela se constrói pelo uso constante, pela mistura e pela relação direta com o mar que sempre a definiu. Duna de Pilat. Na costa atlântica do sudoeste da França, a Duna de Pilat se impõe como um território em movimento. O vento redesenha o relevo diariamente, deslocando toneladas de areia e alterando a forma do lugar sem aviso. A duna se ergue entre dois mundos. De um lado, o Atlântico aberto, com ondas longas e horizonte contínuo. Do outro, uma floresta densa de pinheiros que avança até onde a areia permite. Essa fronteira abrupta cria um contraste visual raro. Água em movimento, vegetação estável e areia instável coexistindo em poucos metros. No topo, o silêncio se abre junto com a vista. O olhar percorre a costa, o mar e a floresta, revelando a escala real do lugar. Não há construções, apenas vento, luz e espaço. A Duna de Pilat não é cenário passivo. Ela avança lentamente sobre a floresta, lembrando que aqui a natureza não está contida. O território continua se transformando, independente da presença humana. Gargantas do Verdon.
No sudeste da França, as gargantas do Verdon surgem como uma ruptura brusca na paisagem. O relevo se abre repentinamente, revelando um dos cânions mais profundos da Europa. Aqui a escala muda de forma abrupta. O chão se afasta, as paredes se elevam e o espaço se torna vertical. O rio Verdon corre ao fundo, estreito e silencioso, com águas de tom turquesa intenso que contrastam com o calcário claro das falésias. Do alto, mirantes se sucedem ao longo da estrada, oferecendo leituras diferentes do mesmo abismo. Cada curva revela novas profundidades, novas linhas, novas sombras. Trilhas descem lentamente pelas encostas, exigindo atenção e tempo. No fundo do cânion, o ritmo muda novamente. O som da água domina e as paredes de rocha fecham o horizonte. As gargantas do Verdon não foram moldadas para contemplação rápida. Elas exigem deslocamento, mudança de perspectiva e silêncio. Dica para o viajante: combinar a observação a partir dos mirantes com um percurso pelo rio, seja a pé ou de caiaque, permite compreender a verdadeira dimensão do cânion, de cima e de dentro. Alvérnia. No coração da França, a Alvérnia se revela por formas arredondadas e silenciosas. Aqui a paisagem não se ergue em picos agudos, mas em cones suaves, vestígios de um passado vulcânico ainda legível no relevo. A Chaîne de Puy desenha o horizonte com crateras adormecidas, lagos circulares e colinas que parecem ter sido moldadas com paciência. Os campos se abrem amplos, ocupados por pastagens e rebanhos que se movem lentamente. Vilas de pedra escura surgem compactas, construídas com rocha vulcânica local, criando uma unidade visual forte entre arquitetura e terreno. Nada aqui parece deslocado do lugar onde está. O silêncio é parte da experiência, não como ausência, mas como presença constante do espaço. Dica para o viajante: observar a paisagem a partir dos pontos mais altos, seja por trilhas ou pelo voo lento de um parapente, revela como a Alvérnia se organiza em camadas tranquilas, permitindo compreender sua verdadeira escala. Chamonix-Mont Blanc. No limite oriental da França, Chamonix se organiza aos pés de um dos conjuntos montanhosos mais imponentes da Europa. O vale é estreito, alongado, e conduz o olhar diretamente ao Mont Blanc, cuja presença domina a paisagem mesmo quando o topo se oculta entre nuvens. Aqui,
a escala muda drasticamente. Paredões de rocha e gelo se elevam quase sem transição, criando um cenário onde o céu parece mais próximo. O clima é instável e a luz transforma o relevo ao longo do dia. Manhãs claras revelam detalhes das arestas. À tarde, sombras profundas recortam os glaciares. A mer de Glace desce lentamente pelo vale, lembrando que o tempo aqui também se move. Ruas organizadas, fachadas simples e circulação fácil refletem uma vida adaptada à montanha. O cotidiano convive com a presença constante do relevo extremo, seja no silêncio do inverno, seja no movimento do verão. Dica para o viajante: subir ao Aiguille du Midi em dias de céu aberto permite compreender a verdadeira escala do maciço e perceber como vales, glaciares e picos se articulam em um único sistema alpino. Palácio de Versalhes. A poucos quilômetros de Paris, o Palácio de Versalhes se apresenta como um território organizado pela intenção. Aqui, nada é casual. Eixos longos, perspectivas controladas e jardins geométricos conduzem o olhar e o corpo, criando uma leitura clara de poder traduzida em espaço. No interior, a Galeria dos Espelhos amplia essa lógica. Luz, reflexo e repetição transformam o deslocamento em cerimônia. Do lado de fora, os jardins prolongam a arquitetura. Parterres simétricos, canais retilíneos e bosques delimitados mostram a tentativa de ordenar a natureza por meio do desenho. Quanto mais se avança, mais o conjunto revela sua escala, um sistema contínuo onde palácio e paisagem são inseparáveis. Versalhes não é apenas um monumento, é uma ideia construída em pedra, verde e distância. Existem pequenas e belas cidades na França que roubam o fôlego de qualquer viajante. Com paisagens que parecem saídas de um quadro impressionista. Assim é a Annecy. Entre montanhas e água cristalina, Annecy se organiza como um ponto de equilíbrio. O lago ocupa o centro da paisagem, refletindo montanhas próximas e definindo o ritmo da cidade. Aqui, a água não é limite, é eixo. Canais atravessam o centro histórico, conectando ruas, praças e pontes em um desenho contínuo que convida ao caminhar. A cidade antiga mantém escala reduzida. Fachadas coloridas, arcos baixos e ruas estreitas criam um espaço protegido, onde o som da água acompanha o percurso. As pontes não são apenas travessias, funcionam como pontos de pausa, onde o olhar se alonga sobre os canais e o fluxo desacelera naturalmente. O lago amplia a experiência. Suas margens funcionam como extensão urbana, com áreas abertas para caminhada, descanso e observação. Carcassonne. No sul da França,
Carcassonne se impõe como um volume fechado no horizonte. Antes mesmo de entrar, as muralhas revelam a lógica do lugar: defesa, elevação e controle do entorno. Duas linhas de muros, torres sucessivas e passagens estreitas criam um sistema contínuo, pensado para resistir ao tempo e às investidas. Ao cruzar os portões, o espaço se contrai. Ruas de pedra seguem traçados irregulares, conduzindo o caminhar entre fachadas simples e volumes compactos. O cotidiano acontece dentro desse limite claro, onde tudo está próximo e protegido. Do alto das muralhas, a leitura se amplia. O Vale do Aude se abre abaixo, explicando a posição estratégica escolhida séculos atrás. Carcassonne não foi concebida como cenário. Ela funcionou, foi habitada, atacada e reconstruída. Egisheim. No coração da Alsácia, Egisheim se organiza de forma incomum. A vila não se alonga nem se expande em linhas retas. Ela gira em torno de si mesma, criando um traçado fechado que orienta naturalmente o caminhar. As casas de enxaimel seguem o desenho das ruas, formando fachadas contínuas, coloridas e compactas. Madeira aparente, flores nas janelas e telhados inclinados reforçam uma identidade visual forte, mas funcional. Um detalhe que chama a atenção é como o traçado circular transforma a experiência. Não há pressa, nem destino fixo. Caminha-se para retornar, observa-se para reconhecer. Dica para o viajante: percorrer a vila sem mapa, seguindo apenas as curvas das ruas, permite sentir o desenho circular do lugar e perceber como ele conduz naturalmente cada passo. Ao atravessar a França, algo se torna evidente. Este não é um país que se revela em um único gesto. Ele se constrói por contrastes suaves e continuidades profundas. Do Mediterrâneo ao Atlântico, das aldeias de pedra às grandes cidades, da montanha ao litoral, cada território mantém uma lógica própria, mas todos compartilham a mesma relação cuidadosa entre espaço, tempo e uso cotidiano. A França não separa o extraordinário do comum. Castelos convivem com mercados, muralhas abrigam vida atual, vilas históricas seguem habitadas e a paisagem nunca é apenas cenário, ela determina escolhas, ritmos e formas de viver. Viajar por este país é perceber que a identidade não está apenas nos monumentos famosos, mas nos detalhes repetidos. Se você deseja continuar essa viagem, clique no próximo vídeo que aparece ao final e descubra lugares incríveis assistindo pela TV, no computador ou na palma da sua mão. Obrigado e até a próxima.